Boa noite, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui que está falando da irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Salmos, capítulo 39 e o versículo 12. Salmos, capítulo 39 e o versículo 12. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Amém, meus irmãos? Salmos, o 39 e o 12, que diz assim: Ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou forasteiro para ti e peregrino como todos os meus pais. Nessa noite, meus irmãos, que Deus está falando para você, meus irmãos, que Ele ouviu a minha oração, que Ele ouviu o meu teu clamor, meus irmãos. Porque Ele viu, meus irmãos, quando você estava chorando, meus irmãos. Quando ninguém viu, e você Ele viu, meus irmãos. Porque Deus é aquele que nos vê no oculto, meus irmãos. Quando eu e você, meus irmãos, pensa que ninguém está vendo a gente, Deus Ele vê, meus irmãos. Porque Ele viu, meus irmãos, quando eu e você estava chorando, quando você estava clamando, quando você estava pedindo por socorro. E nessa noite, meus irmãos, Deus Ele ouviu a minha oração. Ele está vindo socorrer a mim e a você. E quando ninguém vê a gente, meus irmãos, só Deus que nos vê. E nessa noite, meus irmãos, Ele está trazendo resposta para mim e para a tua vida. Porque Ele viu a minha e as tuas lágrimas. E nessa noite, meus irmãos, Ele está secando a minha e as tuas lágrimas. Porque chega de lágrimas, meus irmãos, chega de choro. Porque nessa noite, meus irmãos, Deus Ele ouviu o meu teu clamor. Ele ouviu a minha e a tua oração. Ele está trazendo resposta para mim e para a tua vida. Porque Deus está escrevendo, meus irmãos, uma nova história para mim e para você. Porque chega tanto choro, meus irmãos. Porque nessa noite, meus irmãos, Deus está colhendo a minha e as tuas lágrimas, meus irmãos. Porque Ele viu quanto você chorou. Ele viu quanto você sofreu. E nessa noite, meus irmãos, Ele está dando um basta no meio do teu sofrimento. Ele está secando as minhas e as tuas lágrimas. Porque no lugar das lágrimas, meus irmãos, agora vai ter sorriso. E você agora vamos sorrir, meus irmãos. E agora eu e você vamos colocar um sorriso no rosto. Porque chegou o meu teu tempo, meus irmãos. Porque para tudo é um tempo determinado, meus irmãos. Vai ter um tempo que você vai estar chorando, sim. Mas nessa noite, meus irmãos, chegou o meu teu tempo de sorrir, meus irmãos. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E nessa noite, meus irmãos, é noite de mim e de você sorrir, voltar a sorrir. Porque chega de choro, meus irmãos. Porque o meu e teu choro nessa noite, Deus Ele cessou. Deus Ele secou a minha e as tuas lágrimas, meus irmãos. Porque chega de lágrimas na minha e tua vida. Chega de choro. Chega de perca na minha e tua vida. Porque Deus viu que você já perdeu demais. E nessa noite, meus irmãos, é noite de vitória na minha e tua vida. Porque chega de perca, meus irmãos. Chega de perca na minha e tua vida. Porque agora é tempo de mim e de você cantar o hino da vitória. Agora é só vitória na minha e tua vida. Chega de choro, chega de tristeza. Porque nessa noite, meus irmãos, Deus está dando um basta no meio do teu sofrimento. Porque cessou o meu e teu sofrimento. Acabou. Foi só até hoje. Porque nessa noite, meus irmãos, Deus está trazendo alegria para mim e para a tua vida. Deus está trazendo vida para mim e para você, meus irmãos. Porque chegou o meu teu tempo de viver, de sorrir, de se alegrar. Porque já foi choro demais. E nessa noite Deus está secando o meu e as tuas lágrimas. Deus está secando a minha e as tuas lágrimas. Porque Ele está trazendo resposta, meus irmãos, para mim e para a tua vida. Deus nessa noite é resposta para mim e para você, meus irmãos. Porque chega, meus irmãos, de choro. Porque só foi até hoje, meus irmãos, que você chorou. Porque a partir de hoje, meus irmãos, vocês vão voltar a sorrir. Porque Deus nessa noite, meus irmãos, é alegria na minha e na tua vida. Porque a minha e a tua alegria vem do Senhor, meus irmãos. E chega de choro. Porque o meu teu choro, meus irmãos, foi só até hoje. Porque a partir de hoje, meus irmãos, eu e você vamos viver. Eu e você vamos viver tudo aquilo que Deus, né, já preparou para mim e para você. Porque Deus já preparou, meus irmãos, o novo para mim e para você viver da parte dele. Deus já preparou, meus irmãos, novidade. Coisas novas para mim e para você. Mas que você esqueça o velho. Que você esqueça tudo que fez você sofrer. Tudo que fez você chorar. Que é para mim você viver o novo da parte de Deus. Porque para mim você viver o novo de Deus, meus irmãos, tem que deixar o velho para trás. Tem muitas vezes que se apega ao velho, ao passado e não quer largar. Mas para você viver o novo de Deus, a gente tem que soltar o velho. Então que nessa noite você aprenda a soltar. Aprenda a largar, meus irmãos. Porque Deus quer que você viva o novo da parte dele. Mas para você viver o que Deus já preparou para você, para você viver o novo da parte de Deus, você tem que deixar o velho. Tem que deixar o passado para trás. Que é para você viver o novo da parte de Deus. Porque não tem como você viver o que Deus já preparou para você, se você não quer soltar o velho.
Então, nessa noite você escolhe se quer viver o novo da parte de Deus ou se quer continuar no velho, quer continuar na mesmice. Porque Deus já preparou tudo, meu irmão, para você, meus irmãos. Deus já preparou tudo para você viver o novo. Já está tudo preparado para mim e para você. Mas larga o velho, esqueça o velho, esqueça o passado. Esqueça tudo que fez você sofrer, esqueça tudo que fez você chorar. Porque acabou, meus irmãos. Chega de sofrimento na tua vida, chega de tristeza. Porque chegou o meu tempo de viver, meus irmãos. Chega, meus irmãos, de tristeza, chega de sofrimento. Porque agora você vamos viver, meus irmãos. Vamos viver, meus irmãos, tudo que Deus já preparou para mim e para você. Porque você suportou, meus irmãos. E você, né? Permaneceu firme. E você suportou passar por tudo. Por todo sofrimento. Por toda a dor. E você suportou. Quando a gente suporta, meus irmãos, passar por tudo, é que Deus chega, meus irmãos, para socorrer a gente. E nessa noite Deus vai socorrer na minha tua vida. Porque jamais Ele ia permitir que você sofresse. Jamais Ele ia permitir que você passasse por dor. Se Ele não tivesse um propósito na tua vida. Porque toda dor tem um propósito, meus irmãos. Nenhuma dor que você passa em vão. E toda dor que você passou, todo sofrimento que você passou, meus irmãos, acabou. Foi só até hoje. Porque chegou o meu tempo de viver a promessa. A promessa, aquela promessa que Deus prometeu para você. Chegou no meu tempo de viver. Porque para tudo é um tempo determinado. Vai ter um tempo que Deus vai falar a promessa, vai prometer, e vai ter um tempo que Ele vai cumprir. E hoje chegou o meu tempo de viver a promessa de Deus na nossa vida. Porque hoje Ele vai cumprir o que Ele prometeu na tua vida. Porque Ele é fiel, meus irmãos. Porque Ele não é um para que minta e muito menos um para que venha se arrepender. E que você se prepare para viver o novo de Deus. Você se prepare para viver o que Deus já preparou para mim e para você. Porque você vamos viver, meus irmãos, o que Deus preparou para mim e para você. E você vamos viver, meus irmãos, o que Deus, né, prometeu para mim e para você. Porque não tem ninguém que peça, meus irmãos, os planos de Deus na tua vida. Ninguém pode frustrar os planos de Deus sobre mim e sobre a tua vida. Porque o que Deus prometeu, meus irmãos, Ele é fiel para cumprir. E ninguém pode pedir, meus irmãos. Ninguém. Porque nessa noite, meus irmãos, Deus já arrancou todo empecilho do meio do teu caminho, toda a pedra do teu preço. Deus já derrubou toda a muralha, meus irmãos. Deus já derrubou todo gigante para dar a mim tua vitória. Porque o que é meu é teu, meus irmãos. Ninguém pode ficar com aquilo que é meu que é teu. Porque a promessa é minha e tua. E ninguém vai tomar a minha e tua promessa. Ninguém pode pedir de você viver o que Deus prometeu para mim e para você. Porque o que Deus prometeu para mim e para você, meus irmãos, é para mim e para você. E ninguém pode frustrar, meus irmãos, os planos de Deus sobre a mim e sobre a tua vida. Porque a promessa é minha e tua. E aí você vamos viver. Queira o diabo ou não queira. Porque quem manda na minha tua vida é Deus. E nessa noite, meus irmãos, Deus Ele vai cumprir o que Ele prometeu na minha tua vida. Porque chegou o nosso tempo de viver o novo de Deus. Chegou o nosso tempo de viver a promessa de Deus na nossa vida. Amém, meus irmãos? Agora a irmã Tatiana vai louvar. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos também, através do louvor. Vamos lá, meus irmãos? Não olhe para a voz, viu? Medite na letra do louvor, que eu creio que Deus vai falar com vocês, através do louvor também. Ninguém viu quando as portas se fecharam. Ninguém viu quando o choro disfarçou. Acreditou sem ver o resultado. Foi provado para ser aprovado. Ninguém viu quando o tempo te cansou. Ninguém viu quando o rio secou. Teu sorriso no caminho se perdeu. Quando saiu de cena só pra conversar com Deus. Ninguém viu quando o mar não se abriu. Ninguém viu quando a multidão não te ouviu. Mas foi no anonimato onde eu cresci, ouvindo Deus falar pra mim. Eu te vi perdendo pra poder ganhar. Eu te vi descendo pra poder crescer. Enquanto cuidava das ovelhas, eu cuidava de você. Eu derramei minha graça pra você cantar. Eu te enchi de forças pra me adorar. Eu te levantei para profetizar que os ossos secos viverá. E hoje aqui ouço a voz de Deus dizendo assim: eu cheguei, pode descansar. Feridas abertas eu irei sarar. Coração aflito eu irei alegrar. E se estiver caído eu vou te levantar. Lá na tua casa hoje tem milagre. Na tua família tem libertação. Se não sente mais a minha glória, renovação sinta aí agora. Agora, 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 agora. O céu está aberto, pode se alegrar. Aproveita o momento para adorar. Agora, agora, agora,
de minhas mãos. Seja agora transbordado da minha unção. Seja cheio agora, renovado agora, batizado agora, curado agora, transformado agora, tem vitória agora. Sinta minha presença e agora. Eu nunca esqueci de você. Lembro de cada detalhe de quando nasceu. Ninguém te viu, mas quem te viu foi Deus. Ninguém te viu, mas quem te viu foi Deus. Oh, glória. Ninguém viu, meus irmãos, eu e você, meus irmãos, mas Deus, Ele viu. Ele não só viu, meus irmãos, como Ele contemplou, meus irmãos, as minhas e as tuas lágrimas. E nessa noite, meus irmãos, as minhas e as tuas lágrimas, meus irmãos, Deus, Ele já secou. Porque chega, meus irmãos, de choro. Porque nessa noite, meus irmãos, o tempo de... Chegou o meu tempo, meus irmãos, de cantar o hino da vitória. De dar o nosso testemunho, de agradecer a Deus. Dizer que só Ele é Deus, dizer que só Ele é o Senhor, meus irmãos. Porque nessa noite, meus irmãos, o meu e o teu choro, meus irmãos, Deus deu um baixa, Deus deu um fim, no meio do teu choro, no meio do teu sofrimento. Porque chegou o meu tempo, meus irmãos, de viver o que Deus prometeu pra gente. Porque Ele nos viu, meus irmãos. Quando ninguém viu a mim, você, Ele viu, meus irmãos. Ele viu, e você chorando. E Ele contemplou, meus irmãos. E Ele colheu cada lágrima que você derramou. Não foi em vão, não, meus irmãos. Cada lágrima que você derramamos. Não foi em vão, não. Porque Deus, Ele colheu cada lágrima minha e sua. E nessa noite, meus irmãos, Deus, meus irmãos, vai fazer o impossível acontecer na tua vida. Porque só Deus, meus irmãos, vai fazer o impossível acontecer na tua vida. Porque o que para mim, para você é impossível, para Ele não é nada. E nessa noite é Deus que deu o impossível de Deus na tua vida. Porque você vai nos viver, meus irmãos. O que Deus nos prometeu. Porque chegou o nosso tempo, meus irmãos. Chegou o nosso tempo, meus irmãos, de viver. Porque os ossos secos, meus irmãos, vão reviver, meus irmãos. Deus está trazendo vida, meus irmãos. Deus hoje Ele é vida, Deus hoje Ele é vida, meus irmãos. E Deus Ele é vida com abundância. Porque os ossos têm que viver, meus irmãos. Iribish, iribish. Iribibish, iribibish. Iribibish. Recebe vida e luz esse conta, meus irmãos. Recebe vida, meus irmãos. Recebe vida, meus irmãos. Porque Deus Ele é vida, meus irmãos. Iribibish, iribibish. Iribish. Deus é vida com abundância, meus irmãos. Iribibish, iribibish. Iribish. Iribibish. 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 O que estava morto na minha tua vida, meus irmãos, a partir de hoje, meus irmãos, vai começar a viver, vai começar a ter vida, meus irmãos. Porque Deus chegou, meus irmãos. E quando Deus chega, meus irmãos, o milagre tem que acontecer, meus irmãos. O impossível tem que acontecer, meus irmãos. Quando Deus chega, meus irmãos. Porque o dono do milagre chegou, meus irmãos. Para fazer o impossível acontecer na minha tua vida, meus irmãos. Iribibish, iribibish. Iribibish. E os ossos secos, meus irmãos, hoje vão ter que reviver, meus irmãos. Iribibish. Porque Deus chegou, meus irmãos. Iribibish. Iribibish. Os ossos secos vão viver, meus irmãos. Viverá, meus irmãos. Deus hoje está trazendo vida para mim e para você, meus irmãos. Vida, meus irmãos. Vida, 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 vida. Vida com abundância, meus irmãos. Recebe. Recebe aí. Iribibish. 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 Recebe vida, recebe vida, recebe vida, recebe vida, recebe vida. Iribibish, iribibish, iribi, iribi, iribibish, 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 iribibish. Iribibibi, ish, iribi, iribibi. Oh, glória, aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, glória, oh Espírito Santo. Oh, aleluia, como é maravilhoso se ter a tua presença, Pai. Iribish, iribish. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Iribish, iribish. Iribish, iribish. Iribish, iribish. Iribish, iribish. Iribish. Iribish.
Irebebedebedebedebe. Xerebedebe. Irebebedebe. Irebebebe. Deus quebrando toda a ferramenta contra mim, contra a tua vida. Deus desfazendo toda arrumadinho do inimigo contra mim, contra a tua vida. Deus quebrando as correntes. Deus cortando o laço. Irebebe. O inimigo tem só 2 trabalhos, meus irmãos, na minha tua vida. De se levantar para cair. Quanto mais ele se levanta, maior a queda, meus irmãos. Porque o inimigo é uma fúria tão grande em mim de você, meus irmãos. Porque sabe que vocês são um verdadeiro adorador. Porque vocês são um verdadeiro adorador, meus irmãos, te incomoda. Mas ele tem que saber comigo que você não pode, meus irmãos. Ele tem que saber comigo que você, quanto mais se levanta, maior a queda, meus irmãos. Porque a gente serve um Deus, meus irmãos. A gente serve um Deus. Um Deus que jamais vai permitir que nenhum mal chegue até a mim, até você. Um Deus que jamais vai permitir que nenhum mal chegue até a minha e a tua casa, a tua família, meus irmãos. Porque nessa noite, meus irmãos, Deus está protegendo a mim e a você. Deus está protegendo os meus e os teus. Porque nessa noite, meus irmãos, é Deus de livramento da minha tua vida. Porque Deus já deu ordem aos seus anjos para nos proteger, para nos livrar de todo mal, meus irmãos. Para nos guiar. Porque o inimigo é furioso, meus irmãos, comigo, com você. E quer de todas as formas tirar nem a mim, tua vida. Porque ele não suporta, meus irmãos, quando você somos um verdadeiro adorador. Quando você faz a vontade do nosso Pai. Ele tem que saber, meus irmãos, comigo você não pode. Ele se levanta porque ele é sujo, porque ele é encardido. Porque ele não tem nada a perder. Mas quanto mais ele se levanta, meus irmãos, maior a queda. Porque o meu teu Deus, meus irmãos, é maior. Deixa ele se levantar. Porque ele é sujo, ele é encardido. Ele não tem nada a perder, não. Mas ele tem que saber, quanto mais ele se levanta, maior a queda. Porque comigo você não pode. Porque vocês somos ungidos e vocês somos escolhidos. E jamais Deus vai permitir que ele toque em mim e você. Ele vai ficar só querendo tocar em mim e você, mas ele nunca vai tocar, porque Deus vai permitir. Porque vocês somos ungidos, e vocês somos blindados. E vocês somos cobertos com sangue de Jesus. O inimigo tem que correr de mim e de você, meus irmãos. Ele tem que fugir de mim e de você. Porque ele não pode mais do que Deus, não. Ele tem que saber que o Deus que você serve é maior. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco que a gente está tendo a entender da palavra. Fique todos com Deus, a paz do Senhor, e tenham todos uma ótima noite.